Empresa que funciona aqui na Grande Curitiba, que é suspeita de aplicar golpes com cartas de crédito. As vítimas pagaram o valor pela entrada da carta e parcelaram o resto. Tinham a promessa de receber o valor da carta e com ela poderiam investir e comprar o tão sonhado bem que eles planejavam. Só que essas pessoas nunca foram contempladas. Pelo menos 20 clientes estão alegando terem sido enganadas. E o pior é que ao reclamar, elas teriam sido ameaçadas. Como assim, Bruna? Foram reclamar do que era delas, de direito delas, e foram ameaçadas? Jasson, olha, é impressionante ouvir os áudios enviados pelo empresário suspeito do golpe para as vítimas. Parece assim que ele é a vítima e as vítimas que estão fazendo algo errado. Ele deixa a vítima numa situação muito ruim. A gente trouxe todos os detalhes agora na reportagem. Tem um grupo de pelo menos 26 pessoas, então, que alegam terem sofrido aí golpe desse homem. Olha só a reportagem. Em julho do ano passado, o estofador Eduardo comprou uma carta de crédito de R$157 mil em uma empresa de investimentos em São José dos Pinhais. O objetivo era comprar um carro para a empresa. Ele deu uma entrada de R$25 mil, mas no dia que teria que receber a carta com o valor, simplesmente não viu a cor do dinheiro. Eu comecei a ligar para eles começaram a me dar desculpa. Primeiro começou que atrasou algumas cartas devido às eleições e tiveram alguns problemas com a financeira. Aí depois eles começaram a não atender mais o telefone. Eduardo ficou sem a grana e tentou negociar. Aceitou receber de volta os R$25 mil investidos, mas o acordo também não foi cumprido. Ela me pediu 20 dias para fazer o distrato, para receber. Eu falei, não quero 20 dias. No dia que eu contratei, vocês fizeram eu depositar o dinheiro no dia. Então eu quero o dinheiro no dia também. Não, que não sei o que não pode e tal. Pelo menos 7 dias. Eu falei, então tudo bem, eu espero mais 7 dias. Aí a minha esposa pegou e marcou eles com uma negativa na internet. Ele viu na mesma hora lá e já me retornou. Falou, Eduardo, a gente não está falando a mesma coisa, então faz o seguinte, vocês procuram o teu advogado, que a gente não vai mais pagar isso daqui, a gente vai deixar correr na justiça. O advogado Otávio representa 2 vítimas do mesmo empresário. Ele explica como funciona o golpe. No primeiro momento, eles cobram um ágio por uma carta de crédito que, num segundo momento, descobrimos que nunca existiu. E quando as vítimas começam a buscar ressarcimento, eles tentam ganhar tempo. Então eles fazem distratos, eles fazem documentos, prometendo pagamento em dias úteis, 60, 90 dias úteis, tentam jogar para frente. E quando as vítimas tentam reclamar na internet, eles ameaçam elas. Este áudio é do empresário ameaçando uma das vítimas. Você quer que eu faça o quê? Eu vou me defender, meu amigo, eu tenho advogados para isso. Você mesmo falou que o teu advogado ia me ligar na quarta-feira, eu fiquei esperando e nada, entendeu? Eu preferi que ela entre com o processo mesmo. Você já se queimou, você já conseguiu o que a gente queria. Então tá bom, Eduardo. Vamos pra briga então, Eduardo. Vamos bater o martelo agora, é isso? Então tá bom, amigão. Espero que você tenha um bom advogado, cara, mas de coração. Você tá sendo idiota, cara, porque você é mandado pela mulher por um mando de idiota que tá falando bobagem pra você, cara. Não, acho que não, né? Cara, larga a mão de ser trouxa, cara. Acho que não, cara, hein? você é ignorante, cara. Como você não parecia ser ignorante igual você é, seu idiota? Aqui na minha mão está o celular do Eduardo. Esse aqui é o grupo do golpe, com 26 vítimas de todo o Paraná. Aqui as pessoas compartilham, então, cada situação que elas passaram. Todo mundo nesse grupo perdeu dinheiro. E é aquela coisa, né? Um vai passando informação para o outro para poder ajudar. Todos na busca, então, por justiça. Como a gente postou na internet, aí várias pessoas começaram a ver os comentários e daí a gente começou a entrar em contato uma com as outras. Aí a gente montou um grupo e cada dia a gente ia descobrindo novas pessoas que também tinham caído no golpe. Hoje você tem certeza que trata-se de um golpista? Sim, porque a gente andou descobrindo mais coisas dele em outros lugares também. Então, com certeza é golpe. Hoje nós falamos com algumas das vítimas. Elas não querem aparecer, têm medo até de sofrer algum tipo de violência, mas todas saíram no prejuízo.
Essa empresária pagou 30 mil de entrada na carta de crédito, viu que poderia ser golpe e então assinou um distrato no dia 12 de agosto, mas só conseguiu recuperar a metade do valor investido. Depois que a gente venceu o prazo, ele começou a enrolar um monte, dizia que não tinha dado certo por isso, mas ia pagar, e a gente ali pressionando, sabe? E acabou que ele me devolveu em 2 vezes. Me devolveu primeiro 6 mil e depois 10 mil. E 14 mil nunca mais. Aí a gente não consegue contato e então ele foge, ele dá desculpas, ele ameaça. Já essa outra mulher era funcionária do empresário. Ela trabalhou com ele durante 6 meses e conta que a própria mãe foi enganada pelo patrão. Ela perdeu 19 mil reais. A minha mãe vendeu o carro que ela tinha para dar a entrada de 19 mil reais. E esperando essa carta, a gente foi morar de aluguel, porque ela tinha vendido a casinha dela também, tinha pegado o carro no negócio. E começou a passar o tempo do prazo, assim, da carta, e aí que eu comecei a desconfiar e comecei a ir atrás de outras pessoas, sabe, que tinham comprado. Agora minha mãe tá lá, depressiva, eu entrei numa depressão, a gente tá com ordem de despejo, tendo que sair da casa. Pra você ter uma ideia, a situação ficou tão feia, assim, tão crítica, que a gente não tinha comida em casa. Ela e a família passando necessidade, enquanto o suspeito de aplicar golpes tem uma vida de luxo. São carros importados, são viagens toda semana para tudo quanto é canto do Brasil. Essa outra mulher também trabalhou no local durante 3 meses e percebeu que alguns clientes eram lesados. Depois que você sai, você começa a encaixar as coisas, né? Por que se ele pagava tão bem, por que não tinha ninguém trabalhando para ele? Por que ele teve que mudar? Lógico que ele contou uma história da carrochinha, que foi sequestrado, ele é filha dele, que ele tinha um monte de marca, de coronhada e não sei o quê. E tudo ele tinha explicação. As próximas vítimas relatam a mesma situação. Todas perderam dinheiro e, enquanto isso, acompanham a vida luxuosa do suspeito nas redes sociais. Daí eu comecei já a desconfiar. Falei, como assim? Eu comprei essa carta e a carta continua, né? Eu comecei a desconfiar. Daí quando eu comecei a pressionar ele me bloqueou. Porque a gente está vendo que ele adquire bens, ele comprou uma chácara, ele comprou um bar, né? Parece que vendeu, agora não sei se era para uma lavagem de dinheiro. Existe boatos de que ele está saindo do país, que vai para Portugal. A gente fica indignado, né? Indignado porque a gente estava com planos futuros pela frente e desmoronou tudo, não tem mais agora, né? Entendeu? Foram sonhos destruídos. Bem, o empresário não atendeu, então agora fica o nosso convite, né? Diante de tantos relatos aí, de tantas vítimas falando a mesma coisa, que perderam todo esse dinheiro, fica o nosso convite para um possível contato desse empresário de São José dos Pinhais com a nossa equipe, para que a gente possa entender, então, o outro lado da história. Todas as vítimas já procuraram a polícia. A maioria registrou o boletim de ocorrência em São José dos Pinhais. Elas esperam, no mínimo, a prisão do empresário suspeito de golpe. Eu espero que realmente a polícia possa fazer alguma coisa, né? E possa prender essa quadrilha aí, né? É, um absurdo, né? Porque aí a pessoa vai reclamar o dinheiro dela, o direito dela, comprou, né, uma carta de crédito contemplada, entre aspas, porque não existe esse crédito. E ainda é ameaçada pelo golpista. Porque quem faz isso é golpista. Não tem outro nome, doutora? Estelionatário. Estelionatário. Tá. Isso não, Tá tem certo. outro nome também. Tem outro nome. Tem outro nome também. É, tá 171 também, pode ser 171. chamado. Agora vou dizer uma coisa pra você. Ameaçou, chamou o Eduardo de idiota. Diz que o Eduardo é mandado pela mulher. Vou dizer uma coisa pra você, Eduardo. Isso não é defeito, tá? Vou defender Fica aqui. tranquilo que temos uma associação. Fica tranquilo, não é isso, mano? Fica tranquilo. Você é mandado pela mulher. De boa, tá tudo certo. Né, Maiana? Né? Bang, tá tudo certo. Aqui 100% dos homens concordaram com isso. Tá tudo certo. E 100% das mulheres também. Exato. Ai, eu vou rir pra não chorar, né? Porque essas pessoas estão no desespero. Tem gente que tá até praticamente passando fome, né? Quase, né? Porque o dinheiro que tinha botou tudo na mão do estelionatário, como disse aqui a doutora Márcia. Apareceu aí o homem, o golpista ou não, Bruna?
Não, Jasson, não apareceu, nós tentamos contato com ele, a gente fez o convite, né, para que ele entre em contato com a equipe do Balanço Geral, até porque já outras vítimas, já o pedido de nova reportagem aqui para o Balanço Geral, para que a gente continue nesse caso, né, teve gente aí que foi despejado da própria casa, Jasson, já pensou passar por isso, porque acreditou nesse homem, teve ex-funcionário, eu conversei com 2 mulheres, ex-funcionárias dele, que relataram que começaram a perceber que se tratava mesmo de um golpe. E às vezes a própria funcionária que vendia, né? E depois via que a pessoa ficava sem dinheiro. E o pior de tudo isso é que os relatos, né, são os mesmos, de que você vai procurar como vítima, você vai procurar esse homem, esse empresário, e o que acontece? Ele chega a ameaçar. Uma das mulheres relatou que ele anda armado, que fala que resolve as coisas dessa forma. Então, além de tudo, Jasson, a vítima ainda é ameaçada por esse homem que não age sozinho, viu? A filha dele tá junto também nessa história. Inclusive, Jasson, importante falar aqui, a gente levantou junto à polícia a ficha criminal desse homem, ó, vários boletins de ocorrência. Inclusive, ele já chegou a ser sequestrado, olha isso, apanhou, muito provavelmente aí de alguém tentando fazer a justiça pelas próprias mãos. Tá certo, Bruna. Vamos seguir acompanhando aí, inclusive, o trabalho de investigação da polícia. Parece que tem mais coisa por detrás de toda essa história, né, doutora? É que, no modo geral, né, o estelionatário, 171, ele faz isso um meio de vida, ou seja, enganar as outras pessoas para obter vantagem para si mesmo e, eventualmente, até numa organização. Nem sempre tem uma organização por trás, mas às vezes tem uma organização, ou seja, mais pessoas também trabalhando nisso e se beneficiando disso. E o fato é que, no primeiro momento, ele só tenta ganhar tempo. Ah, teve um problema assim, teve um problema assado e vai tentando adiar. Quando ele vê que não está funcionando esse adiar de boa, eles passam realmente as ameaças, as ofensas. Muda o discurso, né? Muda o discurso, porque daí, se ele não está conseguindo mais enrolar, ele tenta intimidar. Muda um pouquinho. Tá certo.